O Natal é uma experiência um tanto interessante para os cristãos. É uma combinação muito peculiar. Estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E especialmente na noite de Natal, vocês não ouvirão sinos de Natal propositalmente. Nos reunimos como cristãos para celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não um homem magro e de roupa vermelha, fruto da imaginação das pessoas. Não estou tentando ser pessimista. Entendo que o Papai Noel seja uma espécie de mito inofensivo, uma fantasia encantadora. Há algum valor nas tradições que envolvem a figura do Papai Noel, mas ele é basicamente uma fantasia, não é real, é uma mentira. Não há renas voadoras, não há trenó. Ele não desce pela chaminé. Ele não deixa nada para você. Essa fantasia bizarra, de alguma forma, se sobrepôs à celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O evento mais profundo, o mais profundo que já aconteceu na história da humanidade. Quando Deus veio ao mundo e teve que compartilhar esse maluco inexistente chamado Papai Noel. Mas essa mentira persistiu. E admito, em certo sentido, é inofensiva. As crianças gostam de fantasias e você pode tirar algum proveito disso, tentando incentivá-las a se comportarem bem. Mas simplesmente não é verdade. Não acho que a mentira sobre o Papai Noel cause muito dano. Mas devo dizer que nossa sociedade está imersa em um conjunto de mentiras que causam danos enormes. Estamos literalmente imersos, em termos de nossa maneira de pensar, em uma série de mentiras que têm consequências eternas. E quero compartilhar essas mentiras com vocês porque quero lhes dizer a verdade. A igreja diz a Bíblia, é a coluna e o fundamento da verdade. E quando vocês vêm aqui, devem ouvir a verdade. Mas existem algumas mentiras generalizadas que, literalmente, dominaram o pensamento das pessoas. Acho que vocês podem reconhecê-las. Em primeiro lugar, a vida é aleatória. Simplesmente acontece. Na verdade, ninguém está no comando. Não segue nenhum padrão. Não segue nenhum plano. Não há ordem real. Não temos que prestar contas a ninguém. Talvez Deus exista em algum lugar, mas ele provavelmente está lutando com o que está acontecendo, assim como todo mundo. E a vida é aleatória. E o melhor que você pode fazer é se agarrar à aleatoriedade conforme ela surge e ver se consegue se apegar ao que funciona para você e seguir em frente. Mas com certeza a vida é aleatória. Ninguém no comando, ninguém seguindo um plano específico, não vindo de algum lugar específico, não seguindo um plano específico e não terminando em um objetivo específico. Simplesmente acontece e você tem que tirar o melhor proveito disso. A segunda mentira que domina nossa sociedade é que a verdade é relativa. Já que não há ninguém no comando, não há legislador, não há juiz, não há ninguém a quem prestar contas, não há ninguém cuja vontade domine. A verdade é relativa. A verdade é o que você quiser que seja, o que você pensar que seja. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, outra pessoa tem a verdade dela. Aliás, não existe verdade absoluta, existe apenas o que votamos como verdade, o que a última pesquisa nos diz ser a nossa versão da verdade. Mas a verdade é relativa, ela oscila, flui e muda dependendo do que queremos e do que pensamos. Há uma terceira mentira que se encaixa muito bem nesse sistema. O homem é basicamente bom. O homem é basicamente bom. Somos basicamente bons. E se de repente agimos mal, é por causa das circunstâncias. É por causa de influências externas. Alguém nos fez algo. Talvez nossos pais tenham nos manipulado. Talvez alguém tenha abusado de alguém. Talvez haja algum tipo de maldição geracional em nossa família. Mas somos basicamente bons. E, se deixados por nós mesmos, faremos coisas boas, já que não há ninguém no comando
E já que a verdade é o que decidimos que é, e isso pode oscilar de acordo com nossa própria vontade e desejo, e já que somos basicamente bons, a quarta mentira é esta: a maior virtude é a tolerância. Porque se ninguém está no comando e não existem regras absolutas e somos basicamente bons, então você tem que nos deixar em paz para fazermos o que quisermos. E se começarmos a julgar as pessoas, teremos conflitos o tempo todo. A única maneira de termos união e paz no mundo é nos tornarmos completamente tolerantes com tudo e com a visão de mundo de cada um. Isso soa como o mundo em que você vive? Existem outras mentiras. Outra delas é que a vida consiste no que você possui, no que você adquire, no que você é dono. E não me refiro apenas a casas, carros, roupas da moda e coisas do tipo. Estou falando de tudo o que você conquistou. Talvez seja educação, talvez seja ascensão profissional, talvez seja sucesso, talvez seja fama, talvez seja notoriedade, talvez seja popularidade. Mas é isso que você tem que escolher, e é isso que você tem que buscar. E queremos que as pessoas busquem isso desde os 5 anos de idade. Nós as colocamos em um campo de futebol. Garantimos que todas ganhem um troféu para que saibam que é nisso que eles deveriam passar a vida inteira, tentando obter reconhecimento. É tudo sobre o que eu posso acumular, o que eu posso conquistar. É disso que se trata a vida. É o que eu tenho que define a vida. A outra mentira bastante dominante, e é esta: o objetivo da vida é a satisfação pessoal. Você pode dizer, bem, as pessoas são muito caridosas, muito generosas. E isso seria verdade. Muitas instituições de caridade, muitos hospitais, muitas coisas boas. Mas sempre me interessa quando ouço as pessoas falarem sobre por que doam para a caridade e as ouço dizer: isso me faz sentir melhor comigo mesmo. Isso acontece porque a realidade que impulsiona e convence a maioria das pessoas é a satisfação. E se a caridade faz você se sentir bem consigo mesmo, há um motivo muito pessoal nisso. Então, este é o mundo em que vivemos, um mundo literalmente cercado por essas mentiras. A vida é aleatória, a verdade é relativa, as pessoas são boas, a tolerância é a maior virtude. A vida consiste no que você possui. O objetivo da vida é a satisfação pessoal. E deixe-me acrescentar mais uma. Aqui está outra mentira. Você pode se tornar o que quiser. Você pode mudar. Se você não gosta da sua vida, mude-a. Você tem o poder dentro de si. Busque dentro de si. Aliás, há quem acredite que o único Deus que existe é o Deus que está em você. Uma espécie de Deus coletivo do hinduísmo que está em todos nós. Você pode se tornar o que quiser. Você ouve isso desde criança, quando vão para a escola e lhe dizem: você pode se tornar o que quiser? Isso é mentira. Todos têm limites. Você não pode mudar a si mesmo. Você é o que você é. Certamente, moralmente, você não pode mudar a si mesmo. Você pode melhorar um pouco seu comportamento, mas não pode mudar seu coração. E há mais uma mentira muito perturbadora e muito popular. A morte é uma transição agradável. Não se preocupe com a morte. É uma transição agradável. É apenas entrar na luz no fim do túnel. E temos todo tipo de livro sendo escrito supostamente por pessoas que foram lá e voltaram para nos contar sobre essa transição agradável. Essas são mentiras dominantes em nossa cultura. E estou aqui para dizer que estão longe da verdade. Deixe-me apresentar a verdade. A vida não é aleatória. Existe Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o juiz. Ele tem controle absoluto sobre tudo o que acontece neste mundo. E tudo acontece dentro da estrutura da sua vontade, pelo seu poder e para o seu propósito. E o Deus que está no comando
E o único Deus que existe é o Deus revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. Ele é Deus e ninguém mais. Em segundo lugar, a verdade é absoluta. A verdade é absoluta. Você deveria saber disso. Se você subir no topo de um prédio de 10 andares, você pode dizer: eu não acredito em gravidade. Você pode ter ao seu lado alguém que diga: eu acredito. Vocês dois pulam, vocês dois caem. Se você acredita em gravidade ou não, é irrelevante. Existem leis absolutas no mundo físico. Será que imaginamos que existam leis absolutas no mundo físico e leis relativas no mundo espiritual? As leis do mundo espiritual e do mundo moral são tão absolutamente absolutas quanto as leis da natureza. A verdade não é relativa. Você não a encontrará dentro de si. Ela não reside em você. Você não pode aprendê-la de dentro de si. Ela é externa a você. Ela está fora de você. E, novamente, ela está nas páginas da Bíblia. O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro que estabeleceu e revelou o que é verdadeiro sobre tudo. E isso é absoluto. A moralidade é absoluta, conforme descrita na Bíblia. A criação é absoluta, conforme descrita na Bíblia. Os relacionamentos são o que são, com base nos termos revelados nas Sagradas Escrituras. O tempo e a eternidade são definidos para nós nas páginas das Escrituras. Em terceiro lugar, o homem é fundamentalmente mau. Somos fundamentalmente maus, alienados de Deus, pecadores, motivados por desejos malignos, egoísmo e orgulho. Somos pecadores. A virtude mais nobre não é a tolerância. A virtude mais nobre é a retidão, a justiça, fazer o que é certo perante Deus e os homens. A coisa mais importante na vida não é o que você possui. O mais importante na vida é aquilo em que você acredita. É aquilo em que você acredita. O que você possui não o levará a Deus. O que você possui não o levará ao céu. O que você possui não lhe trará perdão dos pecados e salvação. Somente aquilo em que você crê o levará. E a Bíblia diz: pois somente quem crê no Senhor Jesus Cristo terá a vida eterna. O objetivo da vida não é a satisfação pessoal. O objetivo da vida é a glória e a honra de Deus. E essa é também a principal bênção da vida. Quando você vive para honrar a Deus, você desfruta a vida ao máximo. A morte não é, para a maioria das pessoas, uma transição bem-vinda e agradável. É um envio horrível para o julgamento eterno. E você não pode mudar a si mesmo. A boa notícia é que Deus pode mudar você. Vai mudar você. Vai fazer de você uma nova criatura através da fé em Jesus Cristo. Ele nos representa. Na verdade, vivemos em um mundo onde essas mentiras são tão disseminadas. E eu acabei de apresentá-las a vocês. E estou aqui para lhes contar a verdade, com base nas Escrituras. Tudo está resumido em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e isso é muito importante saber. O Deus que é absolutamente santo, que está no controle de tudo, soberano sobre tudo, o Deus que nos deu a sua lei, o Deus que exige justiça, o Deus que sabe que somos pecadores, o Deus que nos leva a crer para que a morte seja uma gloriosa transição para o céu, o Deus que nos criou para lhe darmos glória para sempre. Esse Deus nos ama. Ele ama o mundo. Ele ama pecadores como nós. E Ele enviou o seu Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. E é por isso que o Natal é um evento tão incrível. Como é possível? Como é possível desviarmos nossos pensamentos da profunda realidade da vinda do Salvador para algum personagem fantasioso? Parece-me uma estratégia do reino das trevas. A mensagem do Natal é a mensagem de esperança, perdão dos pecados, salvação, vida eterna em Jesus Cristo. E vocês ouviram isso de inúmeras maneiras neste vídeo.
e eu confio que o Senhor abrirá seus corações para acolherem o único Salvador, nosso Senhor Jesus. Orem comigo. Pai, nós te agradecemos pelo legado musical que temos nesta época, que contempla a glória da vinda do teu Filho. Nós te agradecemos, porque podemos celebrar a sua vinda como nosso Salvador. A única esperança, o único Redentor, o único sacrifício pelos pecados, o único que pode nos dar vida, salvação e a esperança do céu. Foi uma alegria celebrar a tua presença neste vídeo, mas isso não é suficiente para expressar o que realmente queremos. É mais do que admirar a música, apreciar a música. É receber o tema da música, aquele sobre quem a música foi escrita, o Senhor Jesus Cristo. O teu desejo é que acolhamos o teu Filho como nosso Salvador. Que isso aconteça em nossos corações todos os dias, para a tua glória. Amém.